Meus caros, bem-vindos à segunda parte do Telejornal de 26 de fevereiro. Estamos quase a terminar o mês mais pequeno do ano e ficamos na primeira parte com esta notícia. Não tentam ilegalizar o Chega por causa do extremismo ou do racismo, mas sim porque nós denunciamos e vamos acabar, quando formos poder, acabar com toda a corrupção existente. E é por isso que tentam ilegalizar o Chega e por mais nada. E já cá faltava, meus caros, o calor extremo aumentou 10 vezes no sul e centro da Europa. Não foi em Portugal? Foi, porque nós somos do sul, o sul da Europa. Portanto, como estão a ver, passámos um dos invernos mais frios, talvez de cá memória, com neve na Serra da Estrela todos os dias, ou quase todos os dias a cair, já não havia memória de uma coisa dessas, mas mesmo assim, apesar da neve toda que caiu na Serra da Estrela, que caiu na Serra de Montemuro, apesar do frio todo que rapámos aqui durante várias semanas, o calor extremo aumentou 10 vezes em Portugal, porque é o sul e centro-sul, neste caso, da Europa, desde 2010. Muito bem, muitos parabéns a todos estes loucos, parabéns a toda esta gente que consegue espatar mentiras destas ao povo, na esperança que o povo que esteja tão distraído que, por mais frio que rape, ou se convença que realmente é verdade que aquele frio que rapou durante o mês todo de janeiro e fevereiro, afinal, era um calor como nunca houve. Parabéns a estes alucinados. Aqui temos nós o pior português de Portugal, como eu há muito tempo, muito antes de ser deputado, eu considerava e considerava e considero cada vez mais, e que diz barbaridades, inutilidades, vulgaridades e sempre a defender o fanatismo climático, não é? Eh, a world that protects human rights protect itself. Portanto, um mundo que protege os direitos humanos protege a si próprio. É mais uma vulgaridade, não é? Mas é por isso então que o Gugu da ONU, que é ele, felicitou os ditadores sanguinários do Irão pelo 40º aniversário da sua revolução, da Revolução Iraniana, que foi em 1979, que transformou essa revolução, um povo moderno, que era um povo moderno, num pesadelo medieval, em que as mulheres têm menos direitos que os cães. Eu, no meu último vídeo, foi só sobre isto, sobre a pouca vergonha que António Guterres teve a coragem de fazer, que foi enviar uma missiva a felicitar uns ditadores mais sanguinários neste momento que existem na humanidade, no mundo, a felicitá-lo pela revolução, que foi a revolução que mais direitos humanos cortou, que mais direitos humanos fez acabar em todo o mundo. E diz este tipo que os direitos humanos é que são a coisa principal. Mas depois, na prática, ele faz outra coisa. Ele dá os parabéns a quem justamente faz explodir os direitos humanos todos e reduzi-los a zero, nomeadamente quando nos referimos às mulheres que não têm direitos nenhuns, são pior tratadas que os animais. Cá está, Ventura anuncia a candidatura, Portugal precisa de uma liderança e ambição, não há dúvida nenhuma, todos estávamos à espera disto, não há nenhuma dúvida de que Ventura é de longe o maior líder político do momento e dos últimos anos. E a bomba de Passos Coelho. Não se pode passar de diretor da Polícia Judiciária a ministro da Administração Interna. Tucur, de repente, não pode, diz ele. O que isso fez, já hoje veio o senhor ex-presidente, como ele chamava, da política judiciária, já hoje veio dizer que não há problema nenhum, que ele que não vê nenhum inconveniente nisso, que até pensou e tal, que não sabe nada sobre as investigações à casa de Luís Monteverde, não é nada com ele, não passou pelas mãos. Então, ele tinha que saber que havia buscas, não é? Ele tinha que, toda a gente soube, os jornalistas souberam, como é que ele não soube que havia buscas? Alguém as mandou fazer, não é? Que foi um juiz, não é ele, mas quem propõe é a própria judiciária, propõe as buscas e a juiz dá consentimento ou não, e só depois disso é que as buscas se verificam. Se elas se verificaram, foi porque a juiz percebeu que havia ali motivo para isso, e essas buscas foram propostas pela judiciária. Querem apostar que nunca mais vai haver buscas nenhumas à casa, nem se vai saber coisíssima nenhuma sobre a casa do Monte Negro. A propósito, vale uns bons milhões de euros, lá é o que dizem, eu nunca lá fui, é o que dizem lá em Espinho, vale uns bons milhões de euros, e ele gastou nela 200 e tal mil euros, que é o que vem nas faturas. Portanto, há esse problema também para resolver, mas eu acho que ele neste momento já não tem problema nenhum para resolver. Está tudo resolvido. 15 dias fizeram de fevereiro o mais chuvoso dos últimos 47 anos. Isto acontece tempos a tempos. Não há alterações de nada, porque em todos os tempos, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, no tempo do meu bisavô, houve sempre cheias, e anteriormente também, só que não estavam registadas. Na história ainda estão.
Na história de Portugal, há cheias registadas no Porto do século XVI, pelo menos. Portanto, sempre houve cheias, de quando em quando, não é todos os dias, não é todos os anos, obviamente. Portanto, realmente foi um fevereiro muito chuvoso, mas ainda agora vimos atrás, penso que foi na primeira parte do vídeo, que se diz lá, os apanhados do clima, que foi o fevereiro mais quente no sul da Europa e no centro da Europa desde 2010. Uma coisa doida, quer dizer, andamos aqui a bater o dente com o frio e têm a coragem de dizer que foi o fevereiro mais quente. Eles dizem o que quiserem e o povo encolhe os ombros e pronto. E o mais quente, de certeza absoluta, quem quer apostar, afinal de contas, já tinha acontecido, eu disse isto e depois apareceu que realmente foi o mais quente. Eu antecipei-me. Cá está a peixeirada, eu era incapaz, a Ministra da Agricultura em Coimbra, para aparecer na televisão e não para ouvir autarcas. Ela confrontou o ministro com isso, mas ela também chegou 20 minutos atrasada. Enfim, foi uma ação de peixeirada que, como nós já não estávamos habituados há muito tempo, mas é claro, se fosse do Chega, chamavam logo a peixeirada toda, mas como não é do Chega, enfim, foi apenas um pequeno em frente às televisões, uma bronca em frente às televisões. O ministro não sabia onde é que se havia de meter, até chamava ela de ministra, não é ministra, ela é presidente da Câmara de Coimbra, não é? É autarca, não é ministra, mas ele tão aflito estava que até chamava ministra. Bom, foi uma peixeirada, como não há memória, mas claro, tudo acabou por ser abafado porque o Chega não está no meio do jogo. Se tivesse, era o diabo. Suíça, bens congelados de Maduro e círculo próximo ultrapassam 750 milhões. Vejam aquele bandido, que não tem outro nome, 750 milhões do povo ali a passar mal, a passar fome, sem ter nada a comer, as prateleiras dos supermercados vazias e o tipo, pelo menos foi isto que se encontrou até agora, deve ter muito mais, 750 milhões ele e os amigos. Mas o PCP ainda hoje, ou seja, ainda ontem o defendeu. O PCP ainda ontem defendeu o Maduro. Portanto, meus caros, isto vale realmente tudo, vale tudo. Cá está a Ana Brunhosa a repreender o Ministro da Agricultura, vem falar com os autarcas ou com a imprensa? Meus caros, apetecia-me dizer uma coisa, mas não posso. Ele ia falar logo depois, dizia bom dia, como está? Porque não tem nada para falar com ela. Não é? Preços dos alimentos disparam e levam portugueses a repensar dieta diária. Isto é inacreditável, os portugueses aguentam tudo, não é? Isto é fake news, só pode, porque a inflação do INE é 2%. Então como é que os preços dos alimentos disparam? Se a inflação no final de um ano é 2%, quer dizer, os alimentos só aumentam 2%, como tudo o resto. Tudo o resto só aumenta 2%. O total de tudo dá um aumento global de 2%. É isso é que é a inflação. Afinal de contas, não. Afinal de contas, parece que os alimentos que aumentam muito mais do que isso. Portanto, alguém está a enganar os portugueses. Quem será? Eu farto-me dizer isto. Aquele INE, o que é que ele faz? É porque ninguém acredita naqueles números. Ninguém que anda na rua, ninguém que é português, ninguém que vai fazer compras, ninguém acredita que a inflação seja 2%. É capaz de ser 2% ao mês. Agora ao ano nunca na vida, não é? Mas eles fazem, mais uma vez, fazem o que querem, tratam-nos como burros e nós, enfim, colhemos os ombros. Não se pode passar diretor da PJ para ministro. Passos Coelho critica a escolha do senhor antigo presidente da política judiciária. E eu digo, pode. Em Portugal pode-se tudo, meus caros. Até construir prédios de luxo que valem milhões, mostrando faturas da obra completa no valor de 250 mil euros. Pode-se tudo. Aquilo reproduz, é como o Midas. O Midas, que era aquele rei, tocava nas coisas e transformava tudo em ouro. O Luís Monteverde é a mesma coisa. Uma obra de 250 mil euros transformou numa obra de milhões, mas só pagou 250 mil euros, certo? O Medina também só tinha pago, não sei quanto, que era 15 mil euros, acho eu, por um apartamento, e depois, 10 anos mais tarde, o Costa comprou um apartamento ao lado e também só pagou a mesma quantia, portanto nem sequer houve aumento, lá está, a inflação era baixa, mas é baixa para o Medina e para o Costa, para os outros portugueses a inflação é alta. Ora, uma revelação incrível da nossa ministra, a nossa ministra diz que Portugal ainda importa gás russo, diz ela, mas quer acabar com um contrato assim que puder. Diz a ministra, Portugal ainda importa 5% de gás natural liquefeito russo através do Porto de Sines. Nós todos sabemos isso. Mas não, este 5% é direto, não é? Mas depois há o resto que vem via Índia e outros países, mas sobretudo a Índia, que vende o petróleo russo a toda a gente. Como nós não podemos comprar diretamente, afinal podemos, afinal as sanções são uma treta, tantas sanções que proibiam de comprar coisas à Rússia, afinal Portugal compra diretamente, mas para além dos 5%, há de comprar muito mais por via de outros países, nomeadamente a Índia. E é o que eu digo, que palhaçada. Até as milhentas sanções que Portugal subscreveu, onde é que elas estão?
Fazem-se sanções para quê? Para inglês ver, mais uma vez para adormecer o povo, para o povo ficar satisfeito. Ai, estamos a fazer muitas sanções à Rússia vai implodir com tantas sanções, depois a Rússia, a economia vai desaparecer. Bem, a Rússia aumentou 15% do seu PIB e nós aumentamos 1, qualquer coisa, e 1, qualquer coisa é abaixo da inflação. Ou seja, nós em vez de crescermos, decrescemos, porque a inflação come o aumento do nosso PIB, certo? É o fim do mundo em cuecas. E cá está o pior português de Portugal, a dizer vulgaridades, o que lhe mandam dizer, a falar nos direitos humanos, quando ele, como vimos, escreveu uma carta ao Irão, aqueles genocidas, aqueles bárbaros, a dar os parabéns para a Revolução Iraniana, que já matou mais de 50 mil inocentes. Os direitos humanos não interessam para este amigo. Se for contra o Trump, sim. Se for contra os verdadeiros genocidas que matam as pessoas, isso não existe. Direitos humanos, está tudo bem. Uma das maiores vergonhas nacionais, como eu ando a dizer há anos, Gugu da ONU, o subserviente dos ditadores comunistas, subserviente das ditaduras comunistas chinesa, iraniana. Uma autêntica desgraça. Cá está, o ministro a esclarecer a tensão com a Ana Brunhosa. Ela chegou 20 minutos atrasada e não ia deixar os agricultores à espera. Falta dizer que ela esteve numa reunião com correligionários políticos do seu partido, um almoço, esteve num almoço. Espero que não aconteça a mesma coisa que o Ricardo Araújo Pereira, que ele diz que o Ricardo Araújo Pereira depois de jantar não consegue fazer nada de jeito, não sei porquê, mas foi ele que disse. Espero que não tenha sido o caso. 5 detidos por uso de documentos falsos no aeroporto de Lisboa. 5 detidos, epá, a sério, eu não acredito. Porque sabemos bem que não há criminosos entre os estrangeiros, a não ser que sejam 5 detidos portugueses. Aí já acredito outra vez, porque não é? Suspeitos todos adultos foram interceptados em diferentes momentos nas áreas de chegadas e partidas. Vejam bem, uma rede, não é? E como não diz que são portugueses e também não diz que são do Chega, é porque não são uma coisa nem outra. Se fossem portugueses, diziam logo, são portugueses, atenção, que não são criminosos estrangeiros, que os estrangeiros não são criminosos, só os portugueses é que são. Portanto, seriam portugueses. Se algum fosse do Chega, dizia logo, atenção que isto é do Chega, isto foi o Chega que esteve e tal. Como não diziam uma coisa nem outra, nem que são portugueses, nem que são do Chega, é porque não são uma coisa nem outra. Nem são portugueses, que é o meu ponto, nem são do Chega. Passos para um relógio de Montenegro a contar, as pessoas estão exaustas dos políticos que não querem fazer nada. Bem, Passos Coelho está a atacar à força toda, finalmente, Luís Monteverde. Porquê? Dizem que ele quer voltar a ser o presidente do partido, é o que se ouve dizer na televisão. Realmente ele, ultimamente, tem feito algumas críticas, tem dito algumas coisas menos simpáticas para Montenegro, relativamente a Montenegro, relativamente a ele. Portanto, dá a entender, já sabemos como é que são os portugueses, dá a entender que quando alguém critica alguém, quer o seu lugar. Portanto, parece que está a dar a entender que quer o lugar de Montenegro. De qualquer maneira, o PSD, ou 2, como queiram, não perdia nada com essa mudança. Mas eu, sinceramente, espero que não aconteça isso. Porque, realmente, se fosse Passos Coelho, o líder do PSD, nós íamos ter muito mais trabalho do que temos com este Monteverde, que cada coisa que faz é para a gente se agarrar à barriga, a rir à gargalhada. Esta última do polícia, que foi transformado em ministro, é do melhor que há. Do melhor que há. Ainda tem outra melhor, que é dos 20 mil euros para a Sport TV, para ele ver, Sport TV, 20 mil euros, e os 11 mil euros para maquilharem os ministros antes de aparecerem nas televisões. É brutal isso, é brutal. E direito de resposta de Miguel Milhão, o CEO da Prozis, ao Sol, vale a pena ler. Se fossem todos como o Miguel, o jornalista não se tinha instalado nos órgãos de comunicação social. Ele responde à letra, não deixa que digam mentiras a seu respeito e deviam ser assim todos os políticos, até dos nossos, especialmente os nossos, que são tão maltratados pela comunicação social e infelizmente a gente não responde, não sei porquê, mas não respondemos. Enfim, é mau para nós. Cá está o Presidente da Câmara de Coimbra a repreender o Ministro da Agricultura em público, a Presidente da Câmara de Coimbra. Cá está. Deixa-me pôr a ver se isto dá para pôr aqui o som. Se o senhor vem fazer uma conferência de imprensa, nós vamos embora. Peço desculpa. Não, eu estou a responder a perguntas, não fiz nenhuma conferência. Sou autarca eleita pela gente de Coimbra.
Ou vem ouvir-nos, ou vem fazer uma conferência de imprensa. Não é conferência. Eu estou a responder a pergunta. Não, mas acho que antes disso devia ter conversar connosco, não é? É que até hoje o senhor não veio ao terreno. Se veio cá, desculpa, andou aéreamente. Mais que uma vez. Não falou com a autarca, não falou com a autarca. Falei com vários. Não falou com o Coimbra. Mas eu percebo a senhora Presidente, eu estava a responder educadamente às vossas perguntas, mas ela... E virou-lhe as costas, é preciso ver, atenção. Ela tem razão. Coitado do ministro que não sabia para onde se devia virar. Coitado, ele estava ali numa situação a tentar fazer com que a mulher se calasse. Ela não se calava, ela não se cala, em frente às câmaras de televisão. Isto ia ser uma bronca. Felizmente a bronca foi controlada porque a comunicação social é verdadeiramente um jornalismo, porque senão isto corria à volta ao mundo, não é? Estava à volta ao mundo. Desculpa, o senhor não veio para falar connosco, não veio para fazer uma conferência disto. Eu não fiz conferência de imprensa nenhuma. Olha, estão aqui os 3 autarcas, foram ouvidos antes desta conferência de imprensa. Desculpe lá, eu fui ministra e nunca faria isso com um autarca. Eu nunca faria isso com um autarca. E continua, quer dizer, o homem a tentar que este incidente seja debelado, seja esquecido, para trás das costas, e ela continua, ela não para. Eu não vinha à terra de um autarca. Eu percebo o que está a dizer, eu não fiz nenhuma conferência. Eu fui ministra. Eu não fiz nenhuma conferência de imprensa. Em calamidade que falasse a calamidade já... O senhor sabe bem, olha a sua voz. Eu venho para cá fazer conferência de imprensa, acho que nos veio ouvir, Sr. Ministro. Pronto, e foi esta palhaçada que alguns chamam peixeirada, e foi isto que aconteceu. Enfim, são momentos que dão para a gente descomprimir um pouco, já que a vida é tão complicada. Eu vou deixar esta próxima notícia para a terceira parte do vídeo, porque tem a ver com aquilo que eu ando a dizer sobre o petróleo da Venezuela, que não tem nada a ver com o que disse, o que se diz nas televisões, que é completamente falso. Quando se diz que Trump quer o petróleo da Venezuela, está aqui explicado tecnicamente porque é que o petróleo da Venezuela hoje em dia não vale nada. Não vale a pena tirá-lo, não vale a pena retirá-lo, não vale a pena extraí-lo, zero, porque é muito denso. Mas eu vou deixar isso para terceira parte deste vídeo de hoje. Um grande abraço e até já, se Deus quiser.